Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo diário do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Nossos grãozinhos hoje trazem para a gente ainda o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, Parábola da Figueira Seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito dela se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se a presa dos maus espíritos. Bom, gente, aqui os espíritos estão falando para a gente que todo aquele que tem a condição de praticar o bem, de levar boas palavras, de levar ensinamentos aos outros, à humanidade, vamos colocar assim, e não o faz, é como a figueira seca. Ela está ali cheia de frutos, cheia de flores, de folhas, está ali viva, bonita, mas não dá frutos. Não dá frutos. E o que acontece?
Deus não vai permitir que, se essa figueira der algum fruto, que esse fruto seja utilizado, né, pelas pessoas, porque serão frutos que não vão fazer bem para ninguém. É o que acontece hoje e acontece há muito tempo já, depois de Cristo, né? Muitos usando a palavra, falando coisas bonitas, dando exemplos, né, buscam exemplos nos livros para dar exemplos, porque eles próprios não dão exemplos. São pessoas que usam o nome do Cristo, o nome de Deus, né, em benefício próprio. Em benefício próprio. Falam bonito, se vestem bem, né, andam em carros bons, têm casas boas e que mais? Nada dentro do coração, a não ser a vaidade, o egoísmo e o orgulho, a ganância. E usam o nome do Cristo, o nome de Deus, para se beneficiar somente. Porque isso dá dinheiro, não é? Isso faz bem para o bolso. Então vou aproveitar e vou fazer isso. O que vai ser feito com essa pessoa? Qual que é o futuro dessa pessoa? É difícil, né? Mas hoje ainda existem muitos que fazem isso. E deles será cobrado. E deles será cobrado. E muito. Não é? Vamos utilizar os dons que Deus nos deu. O dom da palavra, a inteligência, a fé, o amor, para disso podermos fazer os outros crescer, fazer a humanidade melhorar, nós nos melhorarmos. Vamos ser flores, vamos ser folhas, vamos ser figueiras bonitas, sim, mas que nossos frutos possam ser frutos bons, que possam alimentar a fé, alimentar o amor, alimentar a vida dos outros e fazer da nossa vida uma vida um pouco melhor. Tá certo? Jesus trouxe para a gente a lei de amor. A sua figueira não foi só uma figueira bonita, florida, cheia de folhas verdes. A sua figueira é uma figueira de frutos bons, de frutos sãos, de frutos que trouxeram para a gente um alimento que a gente precisa. O alimento que a gente precisa é a nossa fé, o nosso amor. Vamos pegar as sementes desses frutos que Jesus trouxe para a gente e vamos plantar. Vamos fazer novas figueiras e que essas figueiras tragam novas figueiras e figueiras que deem sempre frutos bons. Vamos esparramar os frutos bons da nossa figueira, né, para que todos se alimentem deles, inclusive nós mesmos. Tá certo? Que Jesus nos permita isso, né? E é isso que Ele quer, eu tenho certeza. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 11, os 3 reinos, falando sobre os minerais e as plantas. Questão 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. Então, gente, a questão das plantas se atraírem para perto umas das outras é tudo questão natural. Como a planta não tem espírito, a matéria que atua sobre a matéria. Não é o caso da planta macho procurar a planta fêmea. Isso é uma questão da natureza, uma questão natural, né? É o que Deus provém ali para que as plantas se multipliquem. Então é uma coisa natural, não tem nada de espiritual nisso aí, tá certo? É para que as plantas se aproximem,
né, reproduzam, né, e produzam muitas flores, muitos frutos, muitas árvores para nós. É questão natural, tá certo? Bom, gente, uma ótima quinta-feira para todos nós, com muita paz, saúde, né, muito amor no coração, muita prosperidade, e que essa prosperidade venha através do nosso trabalho, né, e através do nosso merecimento. Vamos lá, confiando, trabalhando e procurando servir sempre a Deus na lei de amor e caridade. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.